Alô, você, aluno Preveste, seja bem-vindo ao melhor preparatório que é o Preveste UEA. Eu sou o professor Edson, sou do sexo masculino, com 56 anos, sou pardo, cabelos pretos bem baixinho, tenho uma estrutura alta e hoje eu estou trajando uma calça jeans e uma blusa amarela. O ambiente da sala de aula que eu escolhi é um estúdio de televisão e vou usar telas interativas para anotações. O assunto de hoje será coesão textual e o domínio dos mecanismos de norma culta. Nós vamos tentar revisar todos os aspectos importantes referentes à coesão textual. O que é a coesão? A ligação das ideias. Então, coesão textual, um texto coeso é um texto que está perfeitamente ligado com conectivos, advérbios, preposições. Para isso, eu vou precisar do domínio da norma culta, porque eu vou precisar reconhecer esses termos dentro de uma redação. Então, vamos iniciar? A questão número 1, bem simples. Uma nação já não é bárbara quando tem historiadores. Só não constitui paráfrase do texto. Por que nós estamos trabalhando essa questão de paráfrase? Porque como o aluno Preveste é um aluno que lê bastante, ele não pode copiar o que está na revista ou o que está no livro na redação, senão vai ser um plágio. Então nós vamos parafrasear. O que é parafrasear? Recontar a história. Então preste atenção para a ideia original. Uma nação já não é bárbara quando tem historiadores. Paráfrase correta. Letra A. Um país já não é bárbaro desde que nele existem historiadores. Quando tem historiadores, uma nação já é civilizada. C. Uma nação deixa de ser bárbara quando há nela historiadores. D. Quando possui historiadores, uma nação não mais pode ser considerada bárbara. E a letra E, desde que tem historiadores, uma nação já não é mais bárbara. Se você perceber, 4 parábolas estão perfeitas. Para mim, a melhor de todas é a letra A. Um país já não é bárbaro desde que nele existem historiadores. O verbo existir muito bem aplicado, com o sujeito historiadores. A letra B, só foi uma inversão, né? Quando tem historiadores, uma nação já é civilizada. Se ela não é bárbara, é porque ela é civilizada. Muito bem feita. Letra C, uma nação deixa de ser bárbara quando há nela historiadores. Ótimo, comum essa paráfrase. Já a letra D eu achei assim um pouco exagerada, né? Um texto um pouco prolixo. Né? Então, quando possui historiadores, uma nação já não mais pode ser considerada bárbara. Para que isso, né? Mas a paráfrase está correta, porque a errada, na realidade, é a letra E. Edson, por quê? Desde que tem historiadores, uma nação já não é mais bárbara. Tenha cuidado primeiro com o conectivo desde que, porque ele pode passar 2 ideias. Ele pode passar uma ideia de tempo e uma ideia de condição. Observe tempo. Desde que você chegou, está constantemente assistindo às aulas do Preveste. Então, está indicando tempo. Agora, ele pode indicar condição. Se você concordar, né, faremos um acordo. Desde que você concorde com as ideias, faremos um acordo. Agora, qual o problema aí, Edson? O verbo. Porque na versão original eu tenho uma nação já não é bárbara quando tem presente do indicativo. O indicativo é um fato, uma verdade absoluta. E na letra E, ele coloca no modo subjuntivo, desde que tenha, que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Então, o modo subjuntivo é um modo hipotético. Então, você não pode trabalhar a hipótese e o fato, né? Não. Então, é errado. A letra E está no subjuntivo e a ideia original no indicativo. Questão número 2. Nem todas as plantas hortícolas se dão bem durante todo o ano. Por isso, é preciso fazer uma estruturação dos canteiros, a fim de manter-se o equilíbrio das plantações. Como sistema indicado, não faltarão verduras durante todo o ano, sejam folhas, legumes ou tubérculos. Antes de examinar a pergunta, eu quero chamar a atenção para 2 conectivos muito importantes. O primeiro deles, a fim de... Olha que maravilha, né? Olha aí, ele colocou a fim de manter-se o equilíbrio. Muita gente confunde a fim junto com a fim separado, né? Não esqueça, afim junto é afinidade. Eu e você temos ideias afins, gostamos do sucesso. E o afim separado é finalidade. Você está estudando no Preveste a fim de uma vaga no curso superior. Perfeito, perfeito. A outra é todas as plantas e todo ano, né? Olha aí, qual a diferença de todo e todo o? Todo, qualquer. Não esqueça, hein? Todo idoso deve ser respeitado, qualquer idoso. E todo o é inteiro. Eu conheço o Brasil inteiro, então eu conheço todo o Brasil.
Muito bom para você colocar isso nas suas redações. Mas não é isso que ele quer. Ele quer a locução por isso. Só não pode ser substituída por. Olha você treinando a coesão textual, evitando aquelas repetições, né? É incrível, o aluno faz uma redação e coloca uma conjunção aditiva. Aí fica para. Vamos usar outros conectivos. E aqui o exercício que a UEA propõe é fundamental para você, né? Então, olha aí. A locução por isso. Volta lá no texto. Olha só. Nem todas as plantas hortícolas se dão bem durante todo o ano. Por isso é preciso fazer. A locução por isso só não pode ser substituída por portanto, logo, então, porque, assim. Ora, essa questão você mata logo lendo a letra A e a letra B. Porque na letra A eu tenho portanto, na B eu tenho logo. As duas dão ideia de conclusão. Então, por isso, no texto está dando ideia de conclusão. A única letra que não indica conclusão é a letra D, que é o porquê. Né? Esse porquê, ele pode indicar uma causa ou uma explicação, dependendo do contexto em que ele foi inserido, tá bom? Próxima questão, número 3. Olha, perfeito. Ariano Suassuna, né? Um prêmio chamado Sharp ou Shell, Deus me livre, não quero. Acho esses nomes feios. Não recebo prêmios de empresas ligadas a grupos multinacionais, não sou traidor do meu povo, nem estou à venda. Se você prestar bem atenção, esse texto não apresenta coesão, porque não apresenta ligação entre os períodos. Por quê? Porque é uma fala. Isso foi uma entrevista que o grande Ariano Suassuna, autor dos mais belos autos da história da nossa literatura, deu para a revista Veja. Então, na fala, nossa fala não é coesiva. Você pode ver, nós não usamos pronomes relativos, não usamos conjunções, porque nós temos os nossos gestos, né? Inclusive, eu estou gesticulando com vocês. Temos as expressões faciais, tudo comunica. Mas preste atenção para que texto é bem feito. Também, né, gente, ariano, né? Um prêmio chamado Sharp ou Shell, Deus me livre. Olha aí, uma interjeição. Deus me livre. Não quero. Acho esses nomes. Esses, algo que eu já disse. Então, você tem aí um anafórico. Lembrando que você tem o catafórico e o anafórico. Catafórico, você ainda vai dizer. Anafórico, você já disse. Acho esses nomes feios. Que nomes? Sharp ou Shell. Preste atenção que se eu não tivesse usado esse recurso, o texto ficaria péssimo com uma repetição vocabular. Um prêmio chamado Sharp ou Shell, Deus me livre, não quero. Acho Sharp ou Shell nomes feios. Para que essa repetição? Então você usa o recurso, né? Não recebo prêmios de empresas ligadas a grupos multinacionais. Não sou traidor do meu povo, nem estou à venda. O último período do texto, olha aí. Olha o último período, não sou traidor do meu povo, nem estou à venda. O último período do texto tem um claro valor de... Imagine se você pudesse colocar uma conjunção para ligar o último período com o anterior. Então preste atenção. Acho esses nomes feios. Não recebo prêmios de empresas ligadas a grupos multinacionais. Não sou traidor do meu povo, nem estou à venda. Que palavrinha você colocaria aí? Causa? Tempo? Condição? Comparação ou proporção? Olha aí, você está estudando as orações subordinadas adverbiais causais, temporais, condicionais, as orações comparativas, as proporcionais. E olha só, preste bem atenção. Se eu pudesse colocar um conectivo, eu colocaria qual? Não recebo prêmios de empresas ligadas a grupos multinacionais porque não sou traidor do meu povo, nem estou à venda. Então, ficou claro para você que o último período tem um valor causal, letra A. Olha que maravilha. A coesão não está aparente, né? Mas ela está elíptica. Olha a elipse, né? A omissão de um termo subtendido. Perfeito? Muito bem, vamos à última questão. Olha, também, aqui é muito interessante esse texto da VUNESP, ele envolve muito a palavra que muitos de vocês têm dificuldades em utilizá-la, né? Julgo que os homens que fazem a política externa do Brasil no Itamaraty são excessivamente pragmáticos. Tiveram sempre vida fácil, vêm da elite brasileira e nunca participaram eles próprios em combates contra a ditadura, contra o colonialismo. Obviamente, não tem a sensibilidade de muitos outros países ou diplomatas que conheço. Prestem atenção. A palavra que não liga, se é ligação, é coesão. A palavra que não liga semanticamente aos homens do Itamaraty é, olha só, ele está pedindo aqui elementos de referenciar de um texto. Olha que interessante. Então, na letra A, eu tenho o segundo que. Então, observe. Julgo que os homens que. Ele quer esse segundo que.
Esse segundo que se refere a quem? Então, pega o que e olha o antecedente. Qual é o antecedente? Os homens. Então, eu vou fazer uma pergunta. Que fazem política externa do Brasil no Itamaraty? Quem faz política externa do Brasil no Itamaraty? Os homens. Então, o segundo que se refere aos homens do Itamaraty. Vamos à letra B. Tiveram. Vamos lá. Continuando. Julgo que os homens que fazem política externa no Brasil no Itamaraty são excessivamente pragmáticos. Tiveram sempre vida fácil. Quem teve vida fácil? Os homens do Itamaraty. Letra B, legal. C, vem. Continua. Vem da elite brasileira. Quem vem da elite brasileira? Os homens do Itamaraty. Ótimo. Continua. E nunca participaram eles próprios. Eles quem? Os homens do Itamaraty. Muito bem. Letra D, ótimo. Edson, e por que a letra E não faz? Continua lendo o texto. Em combates contra a ditadura, contra o colonialismo. Obviamente não tem a sensibilidade de muitos outros países ou diplomatas que conheço. Sublinha esse que. Qual é o antecedente? Diplomatas. Então, que conheço? Quem conhece? Eu. Eu conheço. Conheço quem? Os diplomatas. Então, o último que não se refere aos homens do Itamaraty, se refere aos diplomatas. Muito bem. Vou colocar o gabarito porque eu quero trabalhar o último texto com vocês. Então, está aí, o terceiro que, né, que é a letra E. Preste atenção que esse texto está um pouco carregado de queísmos, né? Olha só, ficou muito feia essa primeira linha. Julgo que os homens que fazem, que. Parece batucada de boi, né? Que. Então, cuidado com isso, tá? O maior erro da redação, o maior pecado da redação é o excesso. Então, nesse caso, nós temos aí um queísmo, parece doença, né? Olha, raquitismo, queísmo, né? Então, vamos tirar isso daí, olha. Julgue que os homens que fazem política externa no Brasil no Itamaraty. Esse primeiro que é uma conjunção integrante. Por quê? Porque o antecedente é um verbo. Pode ver, olha, julgo que. Pega o que? O antecedente é julgo. Esse que está exercendo a função de objeto direto, porque quem julga, julga algo. Eu julgo o quê? Que os homens que fazem política externa do Brasil no Itamaraty. Então, é melhor você eliminar o segundo que. Porque o segundo que está introduzindo uma oração adjetiva, pois o antecedente é um nome. Então, você poderia fazer assim, julgo que os homens políticos, né, ou então homens de política externa do Brasil, está vendo só como várias possibilidades podem existir? Olha aí, julgo que os homens de política externa do Brasil no Itamaraty são excessivamente pragmáticos, ou seja, eficientes. Uma palavra boa para você colocar no seu vocabulário. Tiveram sempre vida fácil. Note que ele não repete o sujeito, né? Porque não precisa. Tiveram sempre vida fácil. Aí vem da elite brasileira e nunca participaram eles próprios em combate contra a ditadura, contra o colonialismo. Obviamente, já estou encerrando o texto, não tem a sensibilidade de muitos outros países ou diplomatas que conheço. Pega o quê? Qual é o antecedente? Diplomatas. Então, esse que é um pronome relativo, que introduz uma oração adjetiva. Por que você colocar uma oração adjetiva, colocando mais um que, podendo eliminar? Então, olha aí, diplomatas conhecidos. Procure sempre eliminar esses que's através de orações reduzidas. As orações reduzidas podem ser de infinitivo, pode ser de gerúndio, de particípio. Mas, Edson, eu aprendi que o gerúndio não é bom. Cuidado, para com isso, tá? Gerúndio está na gramática? Sim, então está na redação da UEA. O que não pode estar é como você está vendo no texto, o excesso. Muitas pessoas colocam excesso de gerúndio, aí fica o quê? Gerundismo. A pessoa coloca um excesso de quê? Fica o quê? Queísmo. Então, é muito comum isso. O ideal é que você mantenha sua leitura e seus estudos, aqui com as aulas de português, né? Então, olha aí, diplomatas que conheço são diplomatas conhecidos. Então, você viu que na aula de hoje nós trabalhamos exclusivamente os elementos de coesão textual, que são aqueles elementos que vão juntar partes diferentes de textos, promovendo uma mensagem, né? Então, olha só, fui ao cinema, encontrei você. Fui ao cinema e encontrei você. Fui ao cinema, mas não encontrei você. Fui ao cinema a fim de encontrar você. Viu? E aí, na aula de hoje, nós vimos os elementos de coesão textual e a importância que ele exerce nos textos. Assunto muito importante para o vestibular da UEA. Quer mais? Então siga o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais.